Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco está no caderno 9, de conhecimento específico para analista legislativo na área administrativa. Um caderno denso, hein? Muito. A gente vai mergulhar em 3 pilares do direito constitucional: teoria da Constituição, princípios fundamentais e, claro, aquele gigante que é o artigo 5º sobre direitos e garantias fundamentais. E a nossa missão aqui é bem clara, é decifrar o que a banca FGV espera, transformar todo o conteúdo riquíssimo do professor Lessa em conhecimento prático aplicável na hora da prova. Exato. Não é só saber, é saber como vai cair. Exatamente, porque entender a mentalidade da banca é metade do caminho. E este caderno, olha, é um verdadeiro mapa para isso. A gente vai desconstruir a ideia de Constituição. Certo. Depois, entender como o Estado brasileiro se organiza nos seus princípios, que é um prato cheio para pegadinha, né? Sempre. E por fim, vamos dissecar os direitos do cidadão e as ferramentas para proteger esses direitos, os famosos remédios constitucionais. Perfeito. Então vamos começar pela fundação de tudo, pelo conceito de Constituição. O material nos apresenta 3 visões clássicas e, assim, o interessante não é só saber quais são, mas por que elas importam. Afinal, o que é uma Constituição? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E não tem resposta única. A primeira visão que o professor Lessa aborda é a sociológica, do Ferdinand Lassalle. Lassalle. Isso. Para ele, a Constituição que importa de verdade não é o texto escrito, sabe? É a soma dos fatores reais de poder da sociedade. Ou seja, quem tem o poder de fato? Exato. Quem manda? Os grandes industriais, os banqueiros, os militares. Se o documento escrito não refletia essa realidade de poder, para Lassalle, ele seria só uma folha de papel. É uma visão bem pragmática, quase cínica. Se o que está escrito não bate com a realidade do poder, o papel perde o valor. E a segunda concepção, a do Carl Schmitt, como ela contrasta com isso? O Schmitt já traz uma visão política. Para ele, a Constituição é uma decisão política fundamental do povo. É aquele ato de vontade que estrutura o Estado, que define seus valores mais essenciais. Entendi. E ele faz uma distinção que é crucial. Existe a Constituição, com C maiúsculo, que são essas decisões, e as leis constitucionais, que seriam outras normas que estão lá no texto, mas não têm essa força estruturante, sabe? Faz sentido. Uma é o poder real, a outra é a decisão política que funda o Estado. As duas parecem bem ligadas ao mundo prático. Já a terceira, do Hans Kelsen, me soa bem mais teórica, jurídica mesmo. Exatamente. A concepção jurídica de Kelsen é a que a gente está mais acostumado no dia a dia do direito. Ele enxerga a Constituição como a norma pura, o topo da pirâmide. A famosa pirâmide de Kelsen. Ela mesma. Para ele, a validade da Constituição não vem da política ou da sociologia. Ela é o fundamento de validade para todas as outras leis. Se uma lei comum vai contra a Constituição, ela é simplesmente inválida. É essa visão que fundamenta todo o nosso controle de constitucionalidade. Certo. Então essas 3 visões dão a base teórica. Agora, trazendo para a nossa realidade, para a Constituição de 88, o material do professor Lessa traz uma classificação bem detalhada, que é o tipo de coisa que a FGV adora, né? Botar numa questão de múltipla escolha. Com certeza. A nossa Constituição cidadã tem várias etiquetas, digamos assim. Primeiro, ela é promulgada. O que significa que ela é democrática na origem. Perfeito. Foi criada por uma Assembleia Nacional Constituinte, eleita pelo povo. Não foi imposta, não foi outorgada. Ela também é, claro, escrita. Suas regras estão todas consolidadas num único documento. E ela é bem famosa por ser difícil de alterar. Isso entra em qual classificação? Isso a define como rígida. O processo para mudar a Constituição, por meio de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é muito mais complexo e solene do que o processo para criar uma lei comum. O que garante uma estabilidade, né? Exato. Garante a estabilidade do Estado. Ela também é formal. Isso quer dizer que tudo que está dentro do texto dela
tem status de norma constitucional. Não importa se o assunto é super importante, como a organização dos poderes, ou algo mais específico, como o funcionamento do Colégio Pedro II. Se está lá dentro, é norma suprema. E ela é conhecida por ser bem longa, bem detalhista. Sim, e isso a classifica como analítica. Diferente da Constituição americana, que é bem curtinha, a nossa entra em muitos detalhes. E isso se conecta a outras duas características. Quais? Ela é dogmática, porque foi feita de uma vez só, refletindo os valores e os dogmas daquele momento de redemocratização, e é dirigente, porque ela não só organiza o Estado, mas também estabelece metas, programas a serem seguidos, como os objetivos que a gente vai ver no artigo 3º. Entendi. Todas essas características, então, reforçam a ideia central de supremacia da Constituição. Perfeitamente. Ok. Então já estabelecemos o que é a Constituição e como a nossa se encaixa nesse mapa. Agora vamos para uma parte que o material do professor Lessa sinaliza com luzes de alerta. Aquela confusão que a FGV adora criar entre fundamentos, objetivos e os princípios das relações internacionais. Ah, essa parte é clássica. Como a gente organiza isso na cabeça para não cair na armadilha? A chave aqui, como o professor destaca, é usar gatilhos de memória, mnemônicos. Vamos começar pelos fundamentos que estão lá no artigo 1º. Eles são a base, o alicerce da República. E para não esquecer, o mnemônico é só se diva plu. Só se diva plu. Vamos decodificar isso aí? Vamos lá. Só de soberania, si de cidadania, de dignidade da pessoa humana. O pilar central, né? O grande pilar. Depois, vá de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E, por fim, plu de pluralismo político. Se a questão perguntar sobre um fundamento, é só buscar um desses 5. Não tem erro. São os pilares da nossa casa. Anotado. Só se diva plu é a fundação. Agora, e os objetivos? São as metas, o que o país quer alcançar. Qual o macete aqui? A dica para os objetivos do artigo 3º é ainda mais direta. E olha, é infalível. São sempre verbos no infinitivo. Ah! Sempre. Eles expressam uma ação, um alvo. Se a questão fala em construir uma sociedade livre, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza, promover o bem de todos, não tenha dúvida. É um objetivo. Essa dica dos verbos é fantástica. Muda o jogo de decorar para reconhecer um padrão, o que é muito mais eficiente na hora da prova. Exatamente. Então, se o sossidiva plu são os pilares e os verbos no infinitivo são as metas, o que sobra são os princípios que guiam o Brasil lá fora, no cenário mundial. Exatamente. Por exclusão, a gente chega nos princípios das relações internacionais, no artigo 4º. São os valores que o Brasil defende fora de casa. E os termos são bem distintos: independência nacional, autodeterminação dos povos, não intervenção, defesa da paz. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso. Concessão de asilo político. São as regras de conduta do Brasil com outros países. Dominar a diferença entre esses 3 blocos é, sem dúvida, um passo gigante para garantir pontos preciosos na prova. Certo. Já entendemos a estrutura da Constituição e os princípios que a norteiam. Mas como isso se traduz em proteção para o dia a dia das pessoas? Isso nos leva ao coração da cidadania, né? O famoso artigo 5º. Chegamos nele. E o primeiro ponto a se notar, como o caderno frisa muito bem, é que aquela lista de direitos não é fechada. O rol é exemplificativo. Ou seja, podem existir outros direitos não listados ali. Exato. E esses direitos são tão importantes que são considerados cláusulas pétreas. Ou seja, não podem ser abolidos nem por uma emenda constitucional. Vamos pegar alguns que sempre caem. Direito à vida, por exemplo. Parece absoluto, né? Parece, mas não é. Não é. A própria Constituição abre uma exceção. A pena de morte em caso de guerra declarada. É um detalhe que mostra como até o direito mais fundamental pode ser relativizado. Verdade. Outro conceito central é o da igualdade, ou isonomia. Como o material nos ajuda a entender as duas faces dela. É crucial diferenciar a igualdade formal da material. A formal é aquela ideia clássica. Todos são iguais perante a lei. Ponto.
A teoria. Isso. Mas o Estado moderno vai além. Ele busca a igualdade material, que é a ideia de tratar os desiguais na medida de suas desigualdades para alcançar um equilíbrio real. E um exemplo prático disso seriam as ações afirmativas. O melhor exemplo: as cotas raciais ou para pessoas com deficiência. O STF, o Supremo, já pacificou que elas são perfeitamente constitucionais porque elas concretizam essa isonomia material. E sobre a liberdade de expressão? Um tema sempre quente. A regra é a liberdade, mas com limites muito claros. A Constituição diz que a manifestação do pensamento é livre, mas veda expressamente o anonimato. Ou seja, pode falar o que pensa, mas tem que se identificar e ser responsável. Exatamente. Além disso, a jurisprudência é firme em dizer que esse direito não é um escudo para o discurso de ódio. Existe um limite. Entendi. E a inviolabilidade do domicílio? A regra do minha casa, meu castelo tem exceções bem importantes. Muitas, e a FGV adora explorar cada uma delas. A regra geral é: ninguém entra sem o consentimento do morador. Ponto. Agora as exceções. Vamos lá. A qualquer hora do dia ou da noite, só em 3 casos: flagrante delito, desastre ou para prestar socorro. Ok, situações de emergência. Isso. Agora, para cumprir uma ordem judicial, a entrada só pode acontecer durante o dia. E o caderno ainda nos lembra que o conceito de dia é debatido, podendo ser o critério da luz solar ou o horário que a nova lei de abuso de autoridade fixou, das 5 da manhã às 9 da noite. Certo. Temos os direitos, mas um direito sem uma ferramenta para defendê-lo pode não significar muita coisa, né? É aí que o material do professor Lessa nos apresenta a caixa de ferramentas do cidadão. Os remédios constitucionais. Exato. Vamos passar por cada um, começando pelo mais conhecido de todos. O habeas corpus, o famoso HC. Ele é o guardião da liberdade de locomoção. Se alguém está preso ou na iminência de ser preso de forma ilegal ou com abuso de poder, o HC é o remédio. E as características dele são marcantes. Muito. 2 grandes características. É gratuito e não precisa de advogado. Qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus em favor de outra. É o direito na sua forma mais direta. E o primo dele, o habeas data, o nome é parecido, mas o propósito é outro, né? Totalmente outro. O HD, o habeas data, protege o direito à informação pessoal. Ele serve para 2 coisas: para ter acesso a informações suas que estejam em bancos de dados públicos ou de caráter público, ou para retificar algum dado incorreto. E aqui tem pegadinha. Ao contrário do HC, exige advogado. E o ponto mais crucial, que é súmula do STJ. Para entrar com habeas data, é preciso comprovar que houve uma recusa do órgão em fornecer informação na via administrativa. Ah, então tem um pré-requisito. Tem que tentar administrativamente primeiro. Exatamente. Não pode ir direto para a justiça. É o tipo de detalhe que derruba candidato desatento. Com certeza. E quando a violação do direito não envolve nem locomoção, nem informação pessoal. Qual o remédio? Aí entra o mandado de segurança, o MS. Ele é o que a gente chama de ação residual. Ele protege um direito líquido e certo que não seja amparado nem por HC, nem por HD. E o que significa líquido e certo? Significa que o direito tem que ser óbvio, comprovado de cara, com documentos. Não pode ter aquela discussão de será que o direito existe? A prova tem que ser pré-constituída. E o MS, diferente dos outros 2, é pago e precisa de advogado. Certo. Agora, um que costuma gerar confusão, o mandado de injunção. O MI, ele é o remédio contra a omissão do poder público. Ele é usado quando a falta de uma lei regulamentadora impede que alguém exerça um direito que está na Constituição. Pode dar um exemplo? Claro. A Constituição garante o direito de greve ao servidor público, mas diz que uma lei específica vai regular isso. Se essa lei não é feita há anos, o servidor pode entrar com um mandado de injunção para que o judiciário viabilize o exercício daquele direito no caso concreto dele. É uma ferramenta para fazer o direito sair do papel. Entendi. E por último, temos a ferramenta do cidadão fiscalizador. Ação popular. O objetivo dela é anular um ato que seja lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente.
O grande detalhe aqui é quem pode entrar com a ação. Apenas o cidadão. No sentido estrito, né? Com direitos políticos em dia. Exatamente. A prova é o título de eleitor. E ela é gratuita, a não ser que se comprove má-fé do autor e também exige advogado. Ótimo. Passamos pela teoria, pelos princípios, pelos direitos e seus remédios. Para fechar, vamos focar naqueles detalhes que o professor Lessa aponta como os favoritos da banca. Aquelas distinções que, na hora da prova, valem o ponto da aprovação. Com certeza. Vamos para uma síntese estratégica. Primeiro, uma distinção sobre crimes que a FGV ama de paixão. Temos dois grupos. Grupo 1, crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Ou seja, não cabe fiança e o Estado pode punir a qualquer tempo. Perfeito. E são só dois: racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático. A troca de imprescritível por insuscetível de graça é a pegadinha clássica. Uma coisa é tempo, outra perdão. Precisamente. E aí entra o grupo 2. Crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia. Aqui, o mnemônico é o 3T mais H. 3T mais H? Tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos. Atenção máxima aqui. Eles não podem receber perdão presidencial ou anistia, mas eles prescrevem. A banca vai tentar de tudo para convencer que eles também são imprescritíveis. Não são. Dica de ouro. Outro tema recorrente. Extradição. Como ficam as regras para brasileiros? A regra para o brasileiro nato é absoluta, o que é raro em direito. Ele nunca será extraditado. Ponto final. Simples assim. Já o brasileiro naturalizado tem duas exceções. Ele pode ser extraditado por um crime comum que tenha cometido antes da naturalização ou a qualquer tempo, se for comprovado o envolvimento dele com tráfico ilícito de drogas. Entendi. As regras são claras, mas a banca tenta criar cenários complexos. Sempre. E para fechar nossa revisão de elite, um conceito sobre a aplicação das normas que sempre aparece. A norma de eficácia contida. Um nome que assusta um pouco. Mas o exemplo do caderno deixa tudo claro. É livre o exercício de qualquer trabalho, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Vamos analisar. A norma já produz efeitos. O direito à livre profissão existe desde o primeiro momento. Então, ela tem aplicabilidade imediata. Certo. No entanto, aquela parte final, atendidas as qualificações, autoriza que uma lei futura venha e restrinja, contenha o alcance desse direito, exigindo um diploma, uma inscrição num conselho. Então, ela nasce plena, mas pode ser contida. Perfeito. Entender esses detalhes é o que transforma o estudo em aprovação. É essa análise cirúrgica que o material do professor Lessa propõe. No fim das contas, conhecer a Constituição, como a gente viu, vai muito além de decorar artigos para uma prova, né? É entender a arquitetura do nosso Estado e os alicerces da cidadania. E para um futuro analista legislativo, é a matéria-prima do trabalho diário. É ser um guardião desses princípios e direitos. E para o nosso reflexão final, o professor Lessa inclui no material uma citação de Salmos, que diz: "A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma." Independentemente da crença de cada um, o paralelo que ele traça é poderoso. É verdade. A ideia de que uma Constituição bem estruturada, justa, deveria funcionar como essa lei maior para a sociedade, trazendo um senso de ordem, de proteção e, de fato, refrigerando a alma da nação. É uma forma de enxergar o documento não só como matéria de concurso, mas como a base da nossa vida em comunidade. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou, fica o convite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, o sistema avisa assim que a próxima análise for liberada. Deixem aqui nos comentários qual outro caderno ou tema gostariam de ver analisado. Até a próxima!